Muito bem, nós já voltamos então, agora em definitivo, para iniciarmos daqui a pouco então a nossa devocional. Então nós queremos cumprimentar os amados irmãos, com a graça e a paz de Cristo Jesus, desejando a todos uma ótima noite. Muito obrigado você que está acompanhando esse nosso momento, né? As nossas atividades como igreja estão no momento suspensas, né? Infelizmente, devido a essa quarentena que foi imposta, né, pelo governo federal, pelo estado também e pelo município. Então nós estamos como igreja sendo obedientes às nossas autoridades civis, né, e continuamos o nosso trabalho dos lares, né? Então, as nossas sociedades têm feito um trabalho muito importante, como eu estava falando, né, pelo anteriormente, federal, no sentido de manter a nossa agenda de atividades como igreja. E também nós estamos como pastores, tanto eu quanto o pastor Gedaí, nos colocando à disposição para conversarmos com as pessoas que estão aflitas. Então, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que está passando por dificuldades, nós estamos então também atendendo através de videochamada. Então você pode, se você não tem o nosso telefone, você pode entrar aqui em contato também pelo Facebook ou pela nossa página no YouTube. Você pode dizer que preciso conversar com alguém, deixe o seu contato e nós estaremos também agendando o horário, conversando com você. Nosso objetivo nesse período em que muitas pessoas estão isoladas e até algumas, em virtude desse isolamento, também já estão deprimidas, se sentindo abandonadas, nós como igreja queremos estender a nossa mão no sentido de poder ajudar, no sentido de poder cuidar. Nós queremos orientá-lo à luz da palavra de Deus para que você possa então vencer esses tempos difíceis. Então, se você está sofrendo ou conhece alguém que está sofrendo, nós estamos nos colocando à disposição, né? Tanto eu quanto o pastor e colocado à disposição para lhe ouvir, para cuidar também de você. Então, nós temos a Débora. Oi, Débora, boa noite. Deus abençoe. Temos a Cirlei também. Cirlei, boa noite. A Cirlei hoje esteve participando da nossa reunião de mulheres, né? Uma reunião muito aberta, transmissão, para que você possa participar da nossa reunião de oração pela nossa plataforma no Zoom, tá bom? O Emerson também está retransmitindo aqui pelo YouTube. Obrigado, Emerson, sempre no nosso apoio aqui na transmissão. A Suzy e o Vanderlei, boa noite, queridos. Deus abençoe a vocês. Cláudia Jorge, também Deus abençoe. Nelson, boa noite, Deus abençoe. Deureci, não sei se é a Deureci ou se é a Elaine, mas um abraço a vocês, queridas irmãs. São membros da primeira igreja presbiteriana de Ji-Paraná. Tive o privilégio de pastorear estas amadas irmãs. A Derliana lá de Rolim de Moura, Deus te abençoe, querida. Um abraço também à nossa irmã Elza. Deus te abençoe, querida, em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Adenilza, Deus abençoe, Adenilza, Tomé, Renato, Tamires. Tamires não está por perto, mas deixamos também o nosso abraço. A Luísa, Deus te abençoe, a você, ao Ailton também, o nosso carinho. A Deureci aqui respondeu, sou eu, pastor. Então tá bom, Deureci, Deus te abençoe, querida. Que bom que é você que está acompanhando a nossa transmissão. Nossa querida irmã Ercília, Deus abençoe. Olha que bênção, nós já temos 27 pessoas
acompanhando a nossa transmissão. Se você tem algum pedido de oração específico, você também pode colocar ali nos comentários. E durante a semana nós vamos estar orando, intercedendo também pela sua vida. Então você pode deixar ali no comentário o seu pedido especial de oração e nós queremos interceder por você. Nós vamos ainda continuar os nossos cumprimentos aqui. Um abraço também ao Walter, Deus te abençoe, Walter. A Aldenir, Deus te abençoe. A Denilza, cumprimentei aqui também, Deus abençoe. Bom, como a gente tem um bom número de pessoas que chegou agora, então eu quero também compartilhar com vocês um serviço, podemos assim dizer, da nossa igreja. Nós agora também estamos nos colocando à disposição para ouvirmos os irmãos. Então, se você tem se sentido sozinho, se você precisa desabafar, se você precisa conversar com alguém, você pode então entrar em contato tanto comigo quanto você, pastor Gedair. E se você desabafar, se você precisa nesse tempo de quarentena, cuidando com alguém, de algumas pessoas, com alguém, você que talvez por meio de videochamada. Então você pode deixar aí nos comentários. Tantos recursos tecnológicos que nos aproximam, ainda assim, muitas pessoas elas estão distantes uma das outras. Então, para que nós possamos amenizar esse distanciamento, nós queremos então lhe ouvir, queremos também cuidar de você nesse sentido, ok? Vamos ver quem mais chegou. A Jaqueline, Deus abençoe. A Débora diz que a Mami está me enviando uma boa noite. Deus abençoe também os amados irmãos. A Rosa, Deus abençoe também. Selma, Deus te abençoe. A irmã Ercília pede que nós estejamos orando pela Lorena. Ok? Vamos estar orando pela Lorena. A Isete também, Deus abençoe a cada um de vocês. Né? Já estamos com 35 pessoas já acompanhando esse nosso momento devocional. Nossa irmã Neuza Zemuner, olha só que bênção, lá de Ouro Preto. Um grande abraço, queridos. Deus abençoe. Um abraço também à nossa irmã Leocádia. A nossa irmã também Lucinéia está nos acompanhando. Nossa irmã Terezinha, um abraço, querida, Deus abençoe. A Deilza e Marcos, nossos conselheiros de adolescentes, Deus abençoe. Aí eu quero aproveitar também, né, dar uma palavra aqui especial para os nossos adolescentes. Então, a nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, continua muito ativa. Agora, há pouco à tarde, os nossos adolescentes tiveram seu momento especial de oração, tiveram a sua reunião de oração, que foi muito boa. Então, você fique por dentro da programação da UPA, participe, que você também pode ser muito edificado, como foram os nossos adolescentes nessa tarde. Então, eles têm na segunda-feira o Projeto Samuel, que eles estão orando pelos pais. No domingo, pela manhã, às 9h30, tem a Escola Bíblica Dominical. Então, a nossa agenda não para, mesmo à distância, nós estamos nos reunindo virtualmente, ok? Muito bem, então vamos iniciar o nosso momento orando. Hoje, como eu já disse, nós estamos começando, né, uma série especial denominada Quarentena em Jonas, e nós queremos, então, todas as noites compartilharmos um pequeno trecho das Escrituras, compartilhando então esse texto maravilhoso
do profeta Jonas. Aí é onde você está agora, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse dia e obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos, ó Deus, mesmo distantes, mas unidos em um só coração, com o objetivo, ó Pai, de ouvirmos a Tua palavra e de estudarmos a mesma. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra, ó Deus, nos dê direcionamento, ó Deus, em tempos difíceis. Quero colocar, ó Pai, diante do Senhor a vida da Lorena. Ela está, ó Pai, passando por um tratamento de saúde e eu peço que o Senhor venha cuidar dela de uma forma muito especial, ó Deus. Peço, ó Pai, que o Senhor venha compadecer-se de todos aqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes. Peço a Deus que o Senhor também venha abençoar, cuidando daqueles que estão na linha de frente, que estão, ó Pai, cuidando daqueles que hoje já se encontram infectados por esta doença, ó Deus. Protege os médicos, os enfermeiros, todos aqueles, ó Deus, que trabalham em hospitais ou que estão envolvidos, ó Deus, em serviços que hoje são essenciais. Colocamos, ó Pai, também diante do Senhor a vida dos nossos governantes, pedindo a Deus que o Senhor os abençoe. Seja sobre nós, ó Deus, a tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero compartilhar, então, o texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1, apenas do versículo 1 ao versículo de número 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. A palavra do Senhor assim nos diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai a grande cidade Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, que era uma cidade portuária, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero, antes propriamente de passarmos a destacar as lições importantes que nós aprendemos sobre esse texto, fazer aqui então rapidamente algumas considerações sobre o profeta Jonas. Jonas significa pomba, o significado do nome Jonas é pomba, e ele era filho de Amitai, e Amitai também era um profeta. Jonas ele exerceu seu ministério como profeta no reinado de Jeroboão II, que reinou durante 41 anos em Israel. Jonas ele é o primeiro missionário, podemos assim dizer, transcultural. Todos os outros missionários que viveram antes de Jonas exerceram seu ministério como profetas diretamente aos judeus. Ele também é o primeiro profeta que claramente, à luz das escrituras, desobedece uma ordem explícita de Deus. Antes de Jonas, nós não encontramos nenhum relato de um profeta que ouviu a voz de Deus e desobedeceu explicitamente uma ordem dada pelo próprio Senhor. E uma outra consideração que podemos fazer sobre Jonas, ele foi o profeta que pregou o pior sermão, mas teve o maior resultado. Jonas pregou o pior sermão, mas teve o maior resultado. Ele pregou, como a gente conhece a narrativa, sem vontade alguma de que os ninivitas viessem a se converter, mas Deus converteu o coração de todos os moradores daquela cidade. Mas vamos então ao texto dessa noite. Vamos destacar aqui, meus amados irmãos, lições importantes que nós aprendemos à luz da experiência do profeta Jonas. Em primeiro lugar, eu e você aprendemos que Deus muitas vezes exige de nós coisas que nós não queremos fazer. Vou repetir, e se você puder tomar nota, note bem. Deus muitas vezes ele exige de nós coisas que nós não queremos fazer. A última coisa que Jonas tinha vontade de fazer é de pregar para os ninivitas. Ele não tinha nenhuma vontade de fazer. E pelo menos nós encontramos 3 boas razões para que Jonas pudesse ter esse desejo de animosidade,
esse desejo de não ter vontade de pregar aos ninivitas. Uma, que os ninivitas eles eram um povo extremamente idólatra. Eles não conheciam o Deus verdadeiro, pelo contrário, eles se opunham à verdade do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Então, era um povo extremamente idólatra. Segunda razão, porque Jonas também não tinha desejo de pregar aquele povo, é porque eles eram extremamente arrogantes e soberbos. Eles se achavam melhores do que todos. Eles eram idólatras, eles eram soberbos e também eles eram inimigos dos judeus. Os ninivitas, eles eram inimigos declarados dos judeus. Então, na cabeça do profeta Jonas, humanamente falando, não fazia sentido nenhum ele pregar aquele povo, que na verdade era um povo idólatra, rebelde a Deus, soberbo e arrogante e inimigos já há séculos dos judeus. Então, a última coisa que Jonas queria fazer era, de fato, como profeta, pregar aquele povo. Mas nós aprendemos, então, diante dessa verdade, que Deus muitas vezes pede de nós coisas que nós não queremos fazer. O evangelho é renúncia. A vida cristã é negar a si mesmo. Quando nós fazemos a disposição de seguirmos a Cristo Jesus, nós colocamos a vontade do Mestre à frente da nossa própria vontade. A segunda lição que nós aprendemos aqui, à luz do versículo de número 2, chama a sua atenção para o texto que diz que a malícia dos ninivitas subiu até a presença do Senhor. A malícia dos ninivitas subiu até a presença do Senhor. Deus é santo e ele não suporta o pecado. Então, Deus resolveu tratar daquele povo. E por que Deus resolveu tratar daquele povo? Por causa da sua iniquidade e por causa do seu pecado. Então, o que nós aprendemos na história? Que de tempos em tempos, meus amados irmãos, Deus resolve tratar o seu povo. De tempos em tempos, Deus resolve, muitas vezes, manifestar a sua ira corretiva, a fim de que o homem se volte a Deus, de que o homem se converta dos seus maus caminhos. O pecado dos ninivitas havia subido até os altos céus. E Deus, por causa disso, então resolveu que trataria daquele povo, que traria castigo àquele povo. E foi de fato o que aconteceu por meio da profecia que Jonas trouxe àquele povo. Mas, tendo em vista que eles se arrependeram, eles foram então livres da manifestação do juízo divino. Mas Deus estava, de fato, colocando na boca do seu profeta o seu juízo. Deus estava disposto a corrigir aquele povo, mas aquele povo arrependeu-se então dos seus pecados. E a terceira e a última lição que nós aprendemos, e essa é uma lição que eu chamo muito a sua atenção, é que nem tudo que dá certo na nossa vida, nós precisamos compreender que temos a aprovação de Deus. Nem tudo que dá certo na nossa vida, nós temos a aprovação de Deus. Por que eu digo isso? Às vezes nós queremos, meus amados irmãos, receber uma orientação de Deus mediante aquilo que dá certo. Então a gente faz alguma coisa e se aquilo que a gente está fazendo começa a dar certo, a gente fala assim, Deus está comigo, Deus está aprovando aquilo que eu faço. E nem sempre é assim. Me permita mostrar isso para você na história de Jonas. Jonas, ele saiu de onde ele estava e chegou até a cidade de Jope. Provavelmente ele percorreu uma longa distância, nenhum mal lhe aconteceu e ele pôde chegar até a cidade de Jope. Chegando na cidade de Jope, ele encontrou um navio que ia para Tarsis, e Tarsis era a cidade oposta a Nínive, era a cidade mais distante de Nínive. E Jonas então encontrou justamente um navio para levá-lo ao ponto mais distante de Nínive. Outra consideração que eu faço
também o profeta Jonas, ele tinha dinheiro. Ele dispunha de recursos financeiros para ele poder comprar aquela sua passagem. Outra observação que eu faço, ele encontrou vaga naquele navio. O navio poderia estar cheio, o comandante ali da tripulação poderia falar: olha, não há lugar para você aqui, mas havia lugar também para o profeta Jonas. Na cabeça de Jonas, tudo estava dando tão certo, tudo estava tão maravilhoso, que ele simplesmente falou: não, eu vou dormir, eu vou descansar, porque está dando tudo certo para mim. O texto ainda mais para frente mostra que ele estava dormindo, e ele estava dormindo profundamente, porque na sua cabeça tudo estava dando certo. Ele teria sucesso na sua atitude de desobediência a Deus. Eu e você conhecemos a história. Veio uma tempestade. Os marinheiros lançaram Jonas ao mar. Portanto, nós aprendemos, meus queridos, que nem tudo que dá certo na nossa vida temos a aprovação de Deus. Pode determinadas coisas começarem a dar certo. Um negócio ilícito, uma aventura amorosa ilícita, um pecado que você sabe que desagrada a Deus, e você vai fazendo, 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 e as pessoas não descobrem, as pessoas não veem, e aparentemente vai dando tudo certo na sua vida, tudo vai caminhando bem, mas o que a gente aprende, meus amados irmãos, é que nós não podemos contra a verdade. E a verdade, uma hora, ela vem à tona. Então, eu quero que você nessa noite aprenda uma preciosa lição. Não meça a aprovação de Deus por aquilo que está dando certo na sua vida. As coisas podem estar dando certo na sua vida, mas se elas estão contrárias à palavra de Deus, se elas vão contra a Escritura, se elas ferem o princípio divino, saiba que Deus não está contigo. Saiba que Deus não está te abençoando. Nós, nessa noite, então, aprendemos aqui 3 preciosas lições. A primeira delas, muitas vezes Deus quer que nós façamos coisas que nós não gostamos. Por exemplo, talvez você tenha alguém que lhe persiga, talvez você tenha alguém que lhe faça o mal, talvez você tenha alguém que você se distanciou por um problema sério. A palavra de Deus nos exorta, sendo essa pessoa irmão em Cristo, que nós devemos perdoar essa pessoa, que nós devemos reconciliar com essa pessoa. Ah, mas eu não sinto vontade. Ah, mas eu não quero fazer isso. Perdão, por exemplo, é um ato de obediência. É um mandamento que o Senhor nos dá. Então, portanto, nós precisamos entender que muitas vezes nós somos levados a fazer as coisas que o nosso coração não quer, que nossa alma não deseja, mas precisamos fazer em obediência à vontade de Deus. Vimos também, em segundo lugar, nessa noite, que além de Deus determinar que façamos coisas que muitas vezes não são do nosso querer, a maldade, a iniquidade e o pecado desagradam a Deus. E a ira de Deus se manifesta contra o pecado, quer no tempo presente, quer no porvir, mas todo o pecado será tratado. A iniquidade de Nínive subiu à presença de Deus. E Deus havia resolvido castigar os ninivitas. Por causa do arrependimento destes, Deus poupou aquele povo. E por último, nós aprendemos, na narrativa hoje de Jonas, que nem tudo que dá certo tem a aprovação de Deus. Para saber se Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo, se Deus está conosco naquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos submeter a nossa prática, a nossa ação, a nossa atitude às Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você tenha uma boa noite. Que você tenha um tempo de descanso e paz, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, às 19h30, nós voltamos com a segunda parte da nossa quarentena em Jonas. Que o Senhor derrame sobre a tua vida graça e paz.